Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, e hoje eu tenho a honra de receber a nova diplomata brasileira, Nínive Thaís Verde Sampaio Memória, com esse nome bonito, fiz questão de falar todo, que foi aprovada agora recentemente na carreira de diplomática, que foi realizada, aliás, que vai atuar agora, a partir de agora também, lá em Brasília, né, atuando, fazendo essa relação internacional com o nosso país. Mas para contar um pouquinho dessa história, ela está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês por me convidarem e bom dia. Para começar, eu queria que contasse a sua história, na verdade, né? Como é que tudo começou nessa carreira, né? Como é que você decidiu estudar? Você é formada em Relações Internacionais, né? Como é que optou por essa formação? A decisão por seguir a carreira diplomática veio muito cedo para mim. Eu decidi quando eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu fiz um mapa astral e lá falava que eu tinha uma personalidade diplomática. Então eu fui pesquisar e já decidi que era aquilo que eu queria. Então as minhas decisões daí pra frente foram tomadas com base nisso. E eu resolvi focar bastante no inglês e fazer relações internacionais. Eu tinha bastante afinidade pelas matérias do curso e eu decidi por Uberlândia, que é onde eu cursei, porque a grade do curso ela era bem focada em economia, que era algo que eu precisaria, né, para prestar o concurso e que eu achava que eu teria dificuldade, se eu estava certa. Então, eu também escolhi fazer em Uberlândia por conta da proximidade geográfica com Brasília, que na época era mais comum fazer cursos presenciais, né? E só tinham, acho que em Brasília e no Rio de Janeiro. Então eu já estava planejando fazer essa mudança de Uberlândia para Brasília depois. E foi tudo conforme você planejou, né? Pelo visto. Sim. Que bom. Mas naquele momento em que você viu ali que você tinha essa característica diplomática, o porquê mesmo, assim, você foi estudar, entender de onde veio essa curiosidade? Você sempre foi curiosa, assim, desde criança? Eu sempre fui extremamente curiosa. A curiosidade é algo que faz parte da minha personalidade. Eu adoro aprender sobre tudo e entender tudo. E aí, no caso, você viu lá, tem personalidade diplomática, e aí, então, vou descobrir o que é isso. No caso, foi mais pensando em conciliação, sabe? Diálogo, tentar entender os dois lados e chegar a um acordo. Então, foi mais nesse sentido. E quando você começou a estudar a carreira, e aí confirmou aquilo que você pensava que era mesmo realizar, fazer, trabalhar? Eu confesso que depois de um tempo ficou um pouco mais o interesse pelas matérias que eu estudaria para o concurso do que a questão de como é um diplomata no dia a dia, sabe? Isso você vai ver agora, né? Eu gostava bastante das matérias pro concurso e assim, eu já sabia que eu queria fazer algum concurso. Meu pai, ele é concursado, né? Então eu já sabia que era mais ou menos isso que eu queria pra minha vida. Então eu procurei um que eu tivesse mais afinidade, porque eu sabia que ia ser um esforço de muitos anos. Então, pra você ter o ânimo de ir lá estudar, né? Você tem que gostar um pouco, pelo menos, das matérias. Então, foi nesse sentido que eu continuei com esse foco. Ou seja, uma mente muito já clara desde muito nova, né? Você tem alguma influência também? Você falou que seu pai é concursado, mas você teve alguma influência externa? Ou de família, ou de escola? A minha mãe, ela foi concurseira por muitos anos. Hoje em dia ela não tenta mais, mas ela tentava a magistratura, né? Então, eu via esse lado da vida do concurseiro. Eu sabia das dificuldades, obviamente, mas era algo que eu estava preparada para enfrentar. E enfrentou, e agora nossa diplomata brasileira. E naquele momento, né? Você então fez a prova. Quando foi a prova mesmo? A prova, se eu não me engano, começou lá em 29 de março. E aí teve a segunda fase entre abril e o início de maio. E aí, no caso, são 2 etapas, então. Sim, hoje em dia são. Antes eram 3, aí eu acho que em 2023 eles diminuíram para 2. São 2 fases, 5 dias de prova no total.
Nossa, é um grande esforço mesmo, né? Sim, é bem difícil. A primeira fase é um domingo, de manhã e à tarde, aí são questões objetivas de 8 matérias. E na segunda fase são 4 dias, 2 fins de semana seguidos, de manhã à tarde, com provas dissertativas. De 8 matérias também, mas aí muda uma matéria em cada fase. E no momento que você leu ali o resultado, então depois que saiu o resultado, qual foi a sua sensação? Como é que você se sentiu? Foi um alívio, né? Foi um êxtase, porque eu, no resultado preliminar, eu não tava dentro, eu tava uma posição fora, só que após os recursos, eu fiz recurso de tudo e eu consegui entrar. Eu entrei bem até. Então, eu fiquei, assim, muito surpresa e muito feliz. Ou seja, o resultado que você queria só veio, então, depois da segunda fase ali, então. Depois dos recursos da segunda fase, porque, na realidade, o concurso, a primeira fase, ela só decide quem vai fazer a segunda fase, ela não conta pra pontuação final, né? Então, meio que zero entre a primeira e a segunda fase, a segunda fase é o que importa, e ela, digamos assim, tem uma fase meia ali, porque o recurso, ele é muito importante, ele tira muitas pessoas e coloca outras como me colocou. Então, foi algo que me surpreendeu bastante para o positivo. E onde é que você leu? Onde é que você estava quando leu o resultado? Eu tinha acabado de limpar minha casa, porque o resultado ele saiu antes da hora, era pra ele... Geralmente ele sai assim de madrugada, eu tava limpando a casa para receber o resultado de madrugada, né? Mas foi assim, no final da tarde, e eu terminei de limpar a casa, ou seja, eu não tava mexendo no celular. E aí eu fui pegar uma encomenda na administração do prédio onde eu vivo, e o meu amigo tinha me mandado uma mensagem falando assim, o resultado saiu, você viu? A Bruna, nossa amiga, falou que a gente passou. E aí eu fiquei, meu Deus, só que eu não tinha visto com os meus próprios olhos, porque eles lançam o resultado com as notas sem ordem. E a Bruna, eu acho que ela fez em IA, ela tentou compilar as notas, e eu tava esperando o resultado mais certo, né? Porque em IA, assim, a gente não pode confiar muito. Então, demorou um pouquinho, e aí, quando eu tava voltando já de pegar o pacote, isso. Aí, na frente do elevador, assim, voltando, eu vi o resultado, eu gritei bastante no elevador, e em casa eu até estourei uma bombinha de confete e liguei pra minha família, e depois eu fui comemorar com os meus amigos lá em Brasília, porque no caso eu moro sozinha lá, né, então... E no caso, você tá contando então que você também compartilhava esse sonho com outros amigos, né, lá que passaram também. Sim, a gente se conheceu no contexto de prova mesmo, mas eu acho que é uma amizade que se forjou por conta das circunstâncias, mas ela vai continuar agora, porque a gente vai fazer o curso juntos, né. Eu passei com mais 3 amigos. Nossa, que legal. Então, sim, a gente almoçava junto nos dias de provas e a gente conversava bastante sobre, né, dividia as mágoas e tal. E não é tão comum passar todo mundo assim que você gosta junto. E a gente conseguiu, e a gente até nem acredita direito ainda. Estão ainda nesse processo de saber que vão trabalhar juntos, né? E, no caso, não foi a primeira vez que você tentou também? Não. Você começou quando a fazer a prova? A primeira vez que eu fiz foi em 2022, é uma prova anual. Então, eu fiz 2022, 2023, 24, 25 e 26. Mas eu fiz 2022 sem estudar, assim, só pra testar o meu nível. E eu comecei a estudar de fato em 2023, porque antes eu ainda tava pensando em outros concursos, assim, escada pra me manter lá em Brasília, né? Porque era meu pai que me mantinha financeiramente. E eu não queria ficar escorada nele, né? E aí eu realmente comecei a focar, porque eu julguei que seria mais interessante pra mim focar logo no CACD mesmo. E foi isso que eu fiz a partir de 5 de maio de 2023. Então, de lá pra cá, você só tem estudado mesmo? Sim, eu não cheguei a trabalhar, mas eu cheguei a passar em outro concurso e eu vou começar aliás, o cargo, né? Agora em setembro. Então você vai conseguir exercer as duas profissões, então? Não. Eu vou tomar posse antes, sim. porque lá no Ministério das Relações Exteriores vai ser só em novembro. Sim. Aí eu vou entrar antes, né? Só pra ter uma experiência de trabalho mesmo
e depois ir para a diplomacia, de fato. Em novembro, no caso. Isso. Então mas tá pertinho, né? Passa rápido. É um processo de anos, então já esteve mais longe. Sim, eu não tô muito preocupada ainda com relação a isso, porque depois, né, vai ser pesado, até porque a gente vai trabalhar muito, eu imagino, por conta da pós-presidencial. Uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente fala até dessas suas perspectivas para o futuro. Você falou que então começou em 2022 e de fato estudando a partir de 2023 ali com muito foco. Quando vem as reprovações, né? Quando vem esses momentos de negativa que você passou, pensou em algum momento de desistir ou não? E o que você aprendeu com isso? Na verdade, não pensei em desistir porque eu sabia desde o início que seria um processo muito longo. Sempre ficou na minha cabeça essa questão de ser um concurso muito difícil. E eu acho que até eu dei uma dificuldade que ele não deveria ter. Mas eu não fiquei frustrada com as minhas reprovações de 2022, 2023, nem de 2024. Eu fiquei frustrada em 2025, porque aí eu já tinha percebido que eu tava no nível bom, eu tava mais confiante, mas não veio a aprovação, fiquei bem triste. E aí que veio o gás pra 2026. E nesse processo você vai mudando também, né? Você passou por algumas situações difíceis. Sim, passei. 2024 foi um ano horrível pra mim. Na verdade, eu tive 2 perdas, uma no final, né, de 2023, que foi a minha melhor amiga. Em dezembro, ela faleceu, e depois a minha tia no início de fevereiro de 2024. E aí foi um período muito difícil de estudar, de ter vontade de fazer algo. Eu pergunto isso porque eu imagino que quem estuda muito também precisa cuidar da saúde mental, né? E como é que foi Sim. isso? Eu até tive tentativas de fazer terapia, porque é o recomendado, né? Os meus amigos faziam e tal, eles mesmos recomendavam pra mim, mas eu não me adaptei muito. Eu não me adaptei, até porque eu fiz uma no final de 2025, né? Quando eu tava chateada com essa reprovação, e a psicóloga chegou a falar pra mim que era pra eu procurar outra coisa pra fazer. Tipo, ela sugeriu, né? E aí eu falei, acho que não. E eu parei. Então, assim, por mais que seja importante essa questão, eu acredito que a pessoa, ela tem que julgar o que serve ou não pra ela. Mas eu acho que sempre ter em mente que aquilo não é tudo da sua vida, né? São partes de uma vida que ela é completa por vários motivos. Então eu cheguei a tentar equilibrar um pouco mais essa questão de não estudar tanto, fazer outras coisas, focar na família, amizades. Só que foi uma luta diária, não foi tão fácil. Então foi algo que eu tinha que me esforçar muito pra fazer, e eu falhei muitas vezes. Tem que abdicar de muita coisa, né? Sim, tive que abdicar bastante. Mas eu tentei não dar 100% para os estudos, porque acaba que é um esforço, é uma maratona, não é uma corrida curta. E eu sabia disso, então eu tentei ao máximo tentar equilibrar os pratos. Mas, por exemplo, quando tava pós-edital, aí era mais difícil, né? Que aí tinha que focar mesmo ali, sabendo que precisaria cair e estudar. Só estudava. E agora eu ouvi também uma informação de que você tem um time do coração também. Ele tem alguma influência também nessa aprovação? Sim, teve Flamengo, né? Eu sou flamenguista desde criança. Minha avó me apresentou o Flamengo, mas meu pai é super flamenguista, também me levou ao Maracanã quando eu era criança. Mas o Flamengo me ajudou nessa aprovação porque no final de 2025, como eu já te disse, eu tava muito frustrada. E o Flamengo não tava tão bem ali, ele tava meio que falhando antes do resultado da Libertadores e do Brasileirão. E aí
eu fiz a promessa de que se o Flamengo ganhasse as duas, né, os 2 campeonatos, eu iria estudar 100 dias seguidos por pelo menos 3 horas e 30, porque eu geralmente estudava mais, né, mas todos os dias você ter um objetivo pequeno mesmo, pra te manter lá na constância dos estudos é importante. Então eu fiz essa promessa porque eu tinha dificuldade, às vezes eu parava um dia, sabe? De fazer todos os dias. Eu falei, não, 100 dias vai ser chato, vai ser muito irritante. Mas deu certo, né? Porque aí os 100 dias, eles terminaram logo um dia antes do resultado da primeira fase. E aí me deu todo um gás. Aí depois desses 100 dias eu parei um dia e a partir do resultado já eu estudei pelo menos 8 horas por dia a cada dia até o final da segunda fase. Então acordar, a rotina era acordava, tomava café e já ia estudar. Eu nem tomava café, pra falar a verdade. Foi loucura aquilo ali. Foi bem difícil. Por que difícil? Assim, como é que é a rotina mesmo? Dá pra compartilhar? Eu nunca tive uma rotina muito certinha. Eu sempre tive dificuldade com isso. Eu não fui essa pessoa que fazia as mesmas coisas todos os dias. Eu sempre fui muito irregular. E aí eu aprendi ao longo dos estudos, né, ao longo desses anos, eu aprendi a me acostumar com a minha irregularidade. Eu tive várias ferramentas para me ajudar a me manter constante nessa inconstância. E aí, por exemplo, eu acordava super tarde, eu dormia tarde, eu estudava até, 7 da manhã, sabe? E aí eu dormia até a tarde, por exemplo. Não foi um estudo bonito, não foi um estudo que eu recomendaria para as pessoas, mas deu certo. Foi o que funcionou para você, no caso, sim. né? Então, nesse momento de instabilidade mesmo, você diz que usa ferramentas. Então, tem algumas que dá para compartilhar, inclusive para motivar, incentivar e até dar dicas para outros concurseiros também? Eu utilizei bastante o Anki, que é para memorização, né? Que você faz os cards e você vai repetindo eles, vai numa revisão espaçada, vai vendo todos. Eu também tentava fazer cadernos, né? E lê-los. Eu lia muitas provas antigas também, as respostas, porque esse concurso especificamente, ele tem uma compilação desde 2013 das provas anteriores, né? Dos aprovados. E aí eu lia todas as respostas da segunda fase. Então... Que era escrito mesmo ali, né? Sim, eles fazem um guia. E aí eles disponibilizam todos os anos esse guia das turmas aprovadas com as melhores respostas. Então, eu estudava assim, seguindo as respostas de quem já passou, como eles escreviam. E eu percebi que eles escreviam, as respostas boas, elas eram escritas de uma maneira muito particular. E aí eu fui tentando pegar esses padrões e utilizando na minha escrita. E isso aumentou a minha nota, eu acredito. Nossa, interessante. Interessante a sua percepção, né? De buscar formas e ferramentas que funcionem para você estudar nessa dificuldade que você tem. A gente estava até falando aqui sobre memória antes de iniciar a entrevista. Eu tenho muita dificuldade de decorar, de lembrar das coisas, e você compartilhou que também tem um pouco dessa dificuldade. Eu não diria um pouco, eu tenho muita dificuldade. Mas eu acredito que ter essa constância nas revisões... Aliás, nem ter tanta constância nas revisões em si, mas você está sempre em contato com o material, eu acredito que seja o caminho para quem é concurseiro. Porque acaba que um momento você, mesmo que você não ativamente acredite que você decorou, na hora da prova você vai lembrar de algo, entendeu? E eu acredito que às vezes nós que não temos uma memória muito boa, a gente subestima um pouco a nossa memória, mas ela funciona ali quando você precisa mesmo. Olha só, isso é um alívio, inclusive, né? Você, então, passou desse outro concurso, toma posse agora quando mesmo? Agora no início de setembro. Qual é o concurso mesmo? Do Ministério da Educação. Nossa, que legal. Também lá em Brasília. Sim, no Ministério. E aí, ou seja, vai de um ministério para o outro depois, né? É no cargo também de Relações Internacionais? Não,
É técnico em assuntos educacionais. E aí, que era o concurso que você falou que é para escalar, para começar a se tornar independente, né? Mas aí acabou que ele chamou agora, eu já... Já chamou em cima Já, do outro, né? Vai ser só pegar uma experiência, mas, ou seja, também é um concurso disputadíssimo, né? Porque é nível, digamos, Brasil, Brasília lá. Foram mais de 32 mil inscritos. Foi mais que a diplomacia. Diplomacia. Chega a mais de 10 mil só. E as vagas também são poucas, né? Eu vi que são 60 vagas para diplomacia. A questão da diplomacia não é tanto o número de concorrentes, é mais a qualidade dos concorrentes e a dificuldade da prova em si. Ou seja, 2 concursos aprovados. O outro você foi aprovado ano passado? Não, faz tempo que eu fiquei no cadastro de reserva e eles me chamaram esse ano só. Olha, ou seja, já chamaram e vão te perder, demoraram muito. Demoraram a chamar ela, já vão perder ela para outro ministério. Mas tem muita gente capacitada lá. Sim, com certeza. É bom que abra oportunidade para outras pessoas também, né? E você falou sobre o seu pai também, né? Que ali lhe apoiou. Que influência você acredita que uma família que apoia tem na vida também de estudante? Tem toda, né? Porque se não fosse a minha família me apoiando financeiramente, eu não teria conseguido, obviamente. Porque... Aliás, até poderia tem muitos colegas que foram aprovados que eles já eram independentes financeiramente, trabalhavam e tal. Mas no meu caso, a família foi essencial, porque me deu a capacidade de só estudar, focar nos estudos, né? E eu não tive que trabalhar, então eu acredito que pra mim foi essencial. E qual foi a reação deles também quando você ligou ali, dizendo que tinha sido aprovada? Todo mundo chorou, né? É um sonho coletivo, basicamente. Todo mundo te ajudou a trabalhar por isso, né? Como você falou, seu pai. O seu pai mora aqui também? Sim, ele trabalha aqui, ele é servidor. É por isso que você mora sozinha lá, né? Foi para estudar. Sim. E agora, aprovada em novembro, então toma essa posse. Quais são as expectativas? Como é que você imagina que vai ser sua vida daqui em diante? Eu tô bem animada com o curso de formação, que é um curso longo, né? São muitos meses, quase 1 ano. E eu acredito que vai ser muito interessante intelectualmente e também para que eu aprenda a prática, né? Do que de fato é ser um diplomata. Porque até agora eu só sei o que todo mundo sabe, né? Porque estudando para a prova a gente estuda os temas, as matérias que são mais gerais. A gente não sabe exatamente o que é ser um diplomata. É mais por cima, o que os diplomatas fizeram, coisas assim. Mas eu tô bem ansiosa para começar o curso de formação que é lá no Instituto Rio Branco. E aí você tem várias matérias que você estuda lá e por quase outras, 1 ano, né? Outras línguas, então é algo que eu tô bem animada para começar. No caso, você fala outros idiomas também, ou inglês? Sim, eu falo inglês, espanhol e francês, mas lá no instituto, além dessas 3 línguas que a gente obrigatoriamente tem que estudar, a gente também tem que estudar uma 4ª língua, que seria as outras línguas da ONU, ou árabe, ou russo, ou chinês. E tem alguma preferência? Sim, eu tenho pelo chinês. Eu já estudei chinês. Eu estudei por uns 3 anos, mas se você me perguntar, não vou lembrar muita coisa. Vai aprender agora. Mas se eu não conseguir, porque as pessoas geralmente preferem o chinês, né? Fica um pouco disputado e tem um limite. Se eu não conseguir, eu vou tentar pro russo. Também é muito difícil, né? Mas eu acho uma língua muito bonita. Eu tenho interesse em aprender, mas eu nunca estudei. E você tem algum sonho em realizar enquanto, não sei se quanto diplomata, mas eu imagino que uma pessoa que cursa Relações Internacionais e agora você, aprovado em um concurso desses, tem interesse também de conhecer alguma região do mundo, outro país? Eu tenho muita vontade de conhecer e servir no México. Eu acho muito interessante o país, eu nunca fui lá, mas eu teria esse interesse. Eu não sei se será possível, porque é complexo o processo de decidir ali os países e quem vai para qual, mas se for possível eu gostaria de ir pro México.
México e tem outras opções ou fica só o México mesmo? Não, de preferência, assim, preferência mesmo é só o México. De resto, eu gosto da ideia de trabalhar em qualquer país. Eu não tenho muitas preferências, assim. Mas eu tenho preferência, talvez, por tema. Eu gostaria de trabalhar com o meio ambiente. E por que o México te chama a atenção? O México me chama a atenção porque eu gosto muito da culinária mexicana. Ela tá indo pelos burritos, pelos tacos, apenas isso. Mas não só isso, eu acho a cultura deles muito interessante. Musicalmente e tal, eu gosto bastante. Eu sou suspeita também pra falar, porque eu também tenho muita vontade de conhecer o México. Então parece adorei um país lindo, né? Adorei sua opção, que possivelmente pode acontecer, né? Vai depender ali. Não, vocês não sabem ainda como é que funciona essa seleção. A gente tem uma ideia, né? Porque depende do interesse da administração e do nosso interesse. Às vezes eles não são compatíveis. Aí tem que esperar também esse processo pós-formação daqui mais de um ano, então. Uhum. Você pode assumir um posto no exterior a partir, acho que, de 2 anos depois de entrar. É como se agora entrasse, Conta 2 anos e aí... fizesse essa formação, como se fosse um estágio, ele aprender a ser diplomata mesmo, para assumir um cargo em outro país. Sim. Tem que esperar. Mas você já entra com algum cargo específico agora? É terceiro secretário. Que aí vai ter algumas atividades já demandadas especificamente para cada função, né? Sim, você já participa de reuniões, mas eu acredito que mais depende também da necessidade de, por exemplo, se tem algum evento, por exemplo, vai ter a posse presidencial, aí provavelmente a gente trabalhará na posse. Mas como as turmas anteriores trabalharam na COP30, trabalharam na reunião do G20, entende? Mas geralmente eles ficam mais na parte teórica lá no Instituto Rio Branco. E na sua mente agora que você passou, você falou que ainda está inclusive processando tudo isso, né? Mas o que você acredita que muda na sua vida? Você saiu daqui de Roraima tem 11 anos, né? Uhum. Para estudar mesmo, ali fez o curso de Relações Internacionais, agora passa no concurso. O que você acredita que vai mudar? O que vai trazer de diferente? Essa realização de um sonho, após muita dedicação, muito esforço, muito estudo, e que foi concretizada. Eu acredito que vai mudar muita coisa, né? Porque são fases diferentes da vida e agora começando a trabalhar e podendo trabalhar no que eu realmente quero, eu acredito que vai ser algo que vai se tornar um novo foco da minha vida, porque por muitos anos o meu foco foi o CACD, né? Passar no CACD, que é o concurso para admissão à carreira de diplomata. Mas agora eu vou ter que reaprender sobre as coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre, sabe? Essas coisas, porque o CACD tomou muito da minha vida por muito tempo. Era só estudo, né? Agora vai poder viver um pouquinho também. E veio trabalhar, né? Com aquilo que você gosta. Eu espero que... Eu tenho certeza, na verdade, que você vai ter muito sucesso, já está tendo. E agora é só seguir. Obrigada. E em relação mesmo a sonhos de outras pessoas, né? Você vê ainda que existem pessoas, talvez em sua volta, ou outros amigos, apesar de quase seus amigos terem passado juntos, mas aqui em Boa Vista também tem outras pessoas que também têm sonhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa persistência que você tem, que é muito bonita. Desde muito nova ali, sabia o que queria, focou naquilo e conseguiu. Como compartilhar isso também com outras pessoas? De que forma que você encoraja outras pessoas a também permanecerem determinadas? Eu, inclusive, convenci um amigo da faculdade a começar a estudar para o CACD. Eu acredito que é possível se você... Não só o CACD, né? Tem vários concursos, tem vários objetivos profissionais que as pessoas persistem. Eu acredito que enquanto você tem aquele sonho, se realmente é o que você quer, você continua, porque é muito legal você ter um objetivo e você conseguir alcançar ele. Então, por mais que você se disperse um pouco ou tenha algumas dificuldades, desde que você não desista, desde que você volte,
e em algum momento você provavelmente vai conseguir. Então esse é o recado que você deixa, então. Sim, sim. Queria agradecer, já parabenizo de novo, que seja uma carreira longa, de muito sucesso, de muitas realizações, e que depois você volte a contar aqui pra gente as novas experiências enquanto diplomata. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. E assim, vamos encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia e já te convido a ouvir também outros podcasts que estão nas plataformas digitais, nos nossos canais oficiais, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!